Meu nome é Gleiciane e a história que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 7 anos. Na época, eu morava em um bairro chamado 40, aqui de Manaus. Era um bairro pequeno. As casas eram muito afastadas umas das outras e sempre que chovia, alagava tudo. Então, a minha casa era bem alta. Era uns 3 metros de altura acima do chão. Era de madeira, mas era bem alta. E a gente usava uma daquelas escadas de fio para subir. Sempre que subia, colocava a escada para cima e quando descia, colocava a escada para baixo. E a minha mãe, ela estava grávida da minha irmã na época. E ela ajudava um senhor bem velhinho, que era nosso vizinho. Ele tinha um bebê que tinha sido deixado pela mãe. E aí minha mãe sempre prestava uma ajuda. E como já era de costume, nesse dia ela também foi ajudar ele. Eu lembro que a lua estava muito bonita. Eu não consigo me lembrar que lua era, mas estava muito bonita. E aí eu estava escutando música sozinha, dançando lá, música bem alta. Quando de repente eu ouvi um barulho do lado de fora. Parecia que alguma coisa estava batendo no trapiche. E aí depois eu ouvi alguém chamando o nome da minha mãe. Eu pensei que fosse meu pai. E aí eu saí para dizer a ele que ela não estava. Mas quando eu olhei não tinha ninguém. Quando eu me virei, eu vi um homem. Ele estava agachado e ele estava com as roupas todas rasgadas. E aí ele falou com uma voz bem demoníaca. Parecia até aquelas vozes de filme. Ele disse: "Você tá sozinha aí?" E aí eu respondi: "Tô." E aí ele falou: "Cadê a sua mãe?" E aí eu disse: "Ela não tá. Ela tá ali no vizinho." E aí ele meio que se impulsionou, parecia que ia pular, e disse: "Eu vou te matar." E aí na hora eu arregalei meus olhos e me assustei muito. E aí eu vi que ele tava crescendo, as orelhas dele estavam ficando maiores e eu tava ouvindo um barulho que parecia um estalado. O corpo dele inteiro estava estalando, parecia som de osso se quebrando. Ele estava ficando grande, a voz dele parecia um grunhido misturado com um gemido. Era uma coisa tão estranha, muito diferente. E aí eu lembro que ele correu, ele queria subir, mas aí eu dei um chute na escada, que ela caiu. E aí eu entrei para dentro de casa, fechei a porta, baixei o som e botei meus pés entre umas brechas que tinham nas tábuas e fiquei parada lá. Eu tava tão assustada que eu sentia meu coração, assim, a pulsação dele na minha cabeça. Depois de uns 10 minutos, o som sumiu. Ele parou de gritar e aí, quando eu vi, meus pais estavam chegando. Meu pai estava junto com a minha mãe. E aí, quando eles entraram, eu disse tudo o que tinha acontecido. E eles riram de mim. Disseram que eu era medrosa, que eu estava imaginando coisa. E aí eu me deitei para tentar dormir, mas eu não consegui. E aí eu ouvi meu pai conversando com a minha mãe. E meu pai falava assim: "Quando eu não estiver em casa, não deixa essa menina do lado de fora, não. Porque uns outros dias aí eu já ouvi uns uivos e você sabe que por aqui não tem cachorro." Meu pai, ele era garimpeiro, então ele ficava 20, 30 dias fora de casa. E ele achava que na região tinha um lobisomem. E nesses dias de trabalho, ele disse que tinha visto um lobisomem. E ele disse à minha mãe que jamais perdoaria ela se alguma coisa acontecesse comigo.